Fala, minha galera, e aí vamos começar aqui algumas questões de campo elétrico, né? Colocar na prática aquilo que a gente viu na aula de teoria. Bom, a questão que eu vou resolver com vocês é a questão número 1, que vai aparecer agora no vídeo. Dá uma olhadinha nela para seguir junto comigo. Seguindo em frente, a questão fala que nós temos aí duas cargas Q1 e Q2 localizadas nos pontos A e B, distantes 1 metro uma da outra. E a pergunta da questão é a seguinte: qual é o campo elétrico resultante no ponto P, distante 20 centímetros do ponto A, ou seja, onde tem a carga Q1? Tá? Ele deu para a gente o valor das cargas, 20 microcoulomb e 64 microcoulombs. Vamos nos lembrar que o campo elétrico resultante é encontrado por uma soma vetorial. Vou dizer aqui que a soma do vetor é 1, gerado pela carga Q1, mais o campo é 2, gerado pela carga Q2. Mas para saber como é que vai ser essa soma, eu preciso calcular o valor desses campos, né? E vamos calcular aqui separadamente cada um deles. O campo elétrico de 1 vai ser K, Q1 sobre D1 ao quadrado. O valor de K a gente já conhece, do vácuo, 9 vezes 10 elevado a nona. Q1, 20 microcoulomb, portanto 20 vezes 10 a menos 6. E a distância, 20 centímetros, que é 0,2 metro, né? Vou preferir colocar isso aqui em potência de 10. 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, ela vai ficar assim, ó, 9 vezes 10. 9 menos 6 dá 3. Vou deixar o 20 quietinho aqui. E aqui embaixo vai aparecer um 4 vezes 10 a menos 2. 20 por 4 vai dar 5. 9 vezes 5, 45 vezes 10 elevado a 3 mais 2, que vai dar 5. Newton por coulomb, ó, 3 menos 2. Para calcular o campo gerado pela carga Q2, vou fazer a mesma coisa. 9 vezes 10 a nona. O valor da carga, que é 64 vezes 10 a menos 6. E a distância, observe na figura, se aqui tudo é 1 metro, 20 centímetros, do lado de cá, 80 centímetros, que é 0,8. Ou 8 vezes 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Na mesma pegada, eu vou ficar com 9 vezes 10 a 9 menos 6 dá 3, vezes 64, e aqui embaixo apareceu um 64 também, né? Que é 8 ao quadrado. Simplifico aqui e sobrou para a gente 9 vezes 10 a quinta Newton por coulomb. Então esses são os valores dos campos elétricos. Mas como é que eles estão lá no ponto P? Bom, a carga Q1 ela é positiva. E se ela é positiva, gera campo de afastamento. Portanto, no ponto P vai gerar um campo para a direita. Aqui ele, é 1. E a carga Q2 também é positiva. Vai gerar de afastamento também. Portanto, para a esquerda. Coloquei aqui o tamanho dos vetores diferenciados porque o E1 é maior do que o E2. E como você deve se lembrar, para fazer essa operação vetorial, um vetor para a direita e outro para a esquerda, nós teremos 45 vezes 10 a quinta, subtraído de 9 vezes 10 a quinta. Conclusão final, o campo elétrico resultante no ponto P fica sendo 45 menos 9, o que vai dar 36 vezes 10 elevado à quinta, né? E que na questão lá embaixo ele colocou para a gente 3,6 vezes 10 elevado à sexta Newton por coulomb. Essa alternativa, esse valor está na alternativa letra B, de Bahia, bicampeão brasileiro. Tranquilo? Se liga no 4 e não siga a notícia. E vamos em frente. Vamos para a questão número 2. Uma questão que não tem grande diferença, pensando na física em si, em relação à questão anterior. O que vai diferenciar aqui é apenas a operação vetorial. Dê uma lida nela aí para a gente seguir em frente. A questão número 2 coloca ali para a gente o seguinte: uma carga localizada em A, na posição 20 centímetros no eixo Y, e uma carga localizada em B, na posição 40 centímetros no eixo X. Tá? O valor das cargas são esses que estão aqui, e a pergunta é o campo elétrico resultante no ponto C. Bom, novamente, como a gente tinha dito antes,
Para encontrarmos o campo elétrico resultante, é uma operação vetorial, já que nós temos dois campos gerados lá. É A somado com B. Mas para fazer essa operação vetorial, eu preciso de quê? Simplesmente representar os vetores. Como a carga geradora que está em A ela é positiva, ela vai gerar um campo elétrico em C para fora. Vou chamar isso aqui de EA. E a carga em B também é positiva, então ela vai gerar um campo elétrico também para fora, só que agora para onde? Para cima. Bom, de posse desses dois vetores, está na hora de encontrarmos o vetor resultante utilizando a lei dos cossenos, né? Ou melhor, a regra do paralelogramo. Tá? Jogando aqui na continha, no desenho. E aí eu vou colocar aqui em vermelho o vetor resultante. Esse vetor resultante que está aqui, né, é a resultante da soma na lei dos cossenos com um ângulo de 90 graus. Mas ela se resume, portanto, a Pitágoras. Então, essa operação vetorial vai se transformar em ER ao quadrado igual a EA ao quadrado mais EB ao quadrado. Bom, antes de começar o vídeo com vocês, eu fiz aqui os cálculos todos para que a gente ganhasse tempo. O campo gerado por A em C, repare que a distância de 40 centímetros, é dado pela expressão KQ sobre D ao quadrado. O valor de K, o valor da carga, e a distância que é 40 centímetros, né, daqui para aqui, é 0,4 metro, o que dá 4 vezes 10 a menos 1. Fazendo a minha continha, eu encontro 27 vezes 10 a quinta. Vou fazer a mesma coisa para B. Repare, B, a distância é 20 centímetros, que é 0,2 metros. Então, jogando na continha, eu encontrei 36 vezes 10 a quinta. Próximo passo, substituir aqui as expressões. Então, eu vou ter ER ao quadrado igual a 27 vezes 10 a quinta, Newton por Coulomb, elevado ao quadrado, mais EB, que é 36 vezes 10 a quinta, Newton por Coulomb, elevado ao quadrado. Essa continha vai me dar o seguinte, ó, E ao quadrado igual 27 ao quadrado, vai dar 729 vezes 10 a décima, mais 36 ao quadrado, que é 1296 vezes 10 a décima também. Continuando meu cálculo, observe, isso dá 2025 vezes 10 a décima. Tirando a raiz desse troço, eu vou ter 45 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Né? Esse daí é o valor do campo elétrico resultante, o que vai dar para a gente a resposta da letra D de dado. Tranquilo? Então observe que a gente precisa dominar vetores perfeitamente para não ter problema com questões de campo elétrico. Show de bola! Nunca se esqueça, hein? Em rio que tem piranha, jacaré, nada de costas. Vamos em frente. Vamos agora mudar um pouquinho essa resolução. Vamos fazer uma coisa mais matemática aqui, pensando no gráfico. Né? Análise de gráfico, inclusive, é uma das competências importantíssimas para o Enem. A questão vai aparecer para vocês aí. Observem, dá uma lidinha. Essa questão coloca para a gente um gráfico mostrando que a uma determinada distância de 2 metros de uma carga, né, o campo elétrico gerado por ela é 18 vezes 10 a quinta. E pergunta para a gente quanto é o campo elétrico se você aumentar a distância para 6 metros. Essa questão pode ser feita simplesmente com um cálculo básico. A gente sabe que o campo elétrico ele é dado por K, Q sobre D elevado ao quadrado. Então, se você tem uma carga qualquer, vamos imaginar aqui uma carga positiva, e sabe que a 2 metros dela o campo elétrico vale 18 vezes 10 a quinta. Quando você passar para 6 metros, o que aconteceu? A distância, que era 2, passando para 6 metros, ela foi triplicada. Quanto vale o campo elétrico? Vou chamar de E' nesse ponto aqui. Se a distância foi triplicada, repare, quando aumentamos a distância, o campo elétrico diminui. Mas a distância está elevada ao quadrado. Portanto, E' vai ser o E antigo dividido por 9. Já que a distância é 3 vezes maior,
elevando 3 ao quadrado, aparece um 9. Um campo elétrico que é 9 vezes menor que o outro, vai ser 18 vezes 10 à quinta, dividido por 9, o que vai dar como resposta 2 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Tranquilo? Aí alguém poderia perguntar, beleza, Baense, mas se essa conta não fosse tão óbvia assim, se os números não fossem tão legais para poder resolver? Bom, se isso acontecesse, você ia fazer o seguinte. Pegava aqui e descobria o valor da carga utilizando essa primeira expressão. O campo elétrico, na primeira situação, ele é 18 vezes 10 à quinta. Vamos que nós não sabemos o valor do K e nem o valor do Q. Mas a distância, ela é 2 elevado ao quadrado. Fazendo aqui o nosso velho cruz credo, ficamos com K vezes Q igual a 2 vezes 2, 4, que passa multiplicando, multiplicado por 18 vezes 10 à quinta. Esse é o valor de K multiplicado por Q. Então, quanto vale o campo L'? Bom, L' vai ter novamente K vezes Q, tá? Só que dividido por 6 elevado ao quadrado. Então, preste bem atenção, K vezes Q deu esse trambolho todo aqui, não foi? Eu simplesmente vou substituir 4 vezes 18 vezes 10 à quinta, dividido por 36. Tá? Simplifico 4 com 36, onde vai aparecer um 9. 18 dividido por 9 vai ser igual a 2 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Tranquilo? É o mesmo valor encontrado na situação anterior. Na explicação anterior, se na distância de 2 o campo é 18, triplicando a distância, o campo cai. Se triplicou a distância, o campo cai 9 vezes. Quanto é 18 vezes 10 à quinta dividido por 9? 2 vezes 10 à quinta. Tranquilaço? Vamos em frente. Henrique tem piranha, macaco esperto, bebe água de canudinho. Valeu? Só mais uma para a gente finalizar. E passamos agora para falar a última questãozinha, que é uma questão de campo elétrico uniforme. Dá uma olhadinha para a gente fazer aí agora. Bom, temos aqui duas placas carregadas e entre essas placas uma gota de óleo que vai permanecer em equilíbrio. O peso dessa carga é de 2,4 vezes 10 a menos 13 newtons e a carga é positiva valendo 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. A pergunta dele é, quais são as características do campo elétrico? O valor e também o sentido. E a direção naturalmente vai sair na consequência aí. Rapaz, se ela está em equilíbrio, temos que representar as forças que atuam sobre ela. Como ela tem uma massa, um peso, esse peso puxa para baixo. Para ficar em equilíbrio, não tem para onde correr. A força elétrica tem que ser apontando para onde? Para cima. E como essa carga é positiva, pensa aqui comigo. Se você tem uma força elétrica para cima, obviamente a placa lá de cima tem que ser negativa e a placa lá de baixo vai ser positiva. A placa positiva repele a gota para cima ou a negativa atrai. Então de primeira já sei que o campo elétrico aponta para cima, pois o campo elétrico vai da positiva para a negativa. Se ainda quiser uma outra análise, lembre-se que quando a carga de prova ela é positiva, força elétrica e campo elétrico têm a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos agora fazer o cálculo do campo elétrico. Eu vou dizer que a força elétrica vai ter o mesmo valor do peso. Como eu sei que força elétrica é o produto da carga pelo campo, então o campo elétrico vai ser o peso dividido pela carga. A questão já me disse que o peso dela é 2,4 vezes 10 a menos 13. E o valor da carga, 4,8 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa continha, 2,4 dividido por 4,8 dá 0,5 vezes 10 elevado à sexta. Arrumando isso aqui, 5 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Essa é a intensidade do campo, apontando para cima, portanto a resposta é da letra A. Tranquilaço? Então sucesso nos estudos e vamos em frente. Camarão que cochila, a onda leva. Fique esperto. Física é bala. Física é bala e